Luís Jerónimo, diretor do programa Gulbenkian de Coesão e Integração Social da Fundação Calouste Gulbenkian. Luís, bem-vindo a Mil Palavras Não Fazem uma Árvore. A arte é a forma maior de esperança? Eu acredito muito que sim. E nós na Fundação também. Essas palavras são do Richter, não é? Um pintor maior dos últimos tempos, num dos seus diários. E muito destas palavras ecoam no trabalho que nós fazemos, numa iniciativa que promovemos desde 2013, chamada Partis, Práticas Artísticas para a Inclusão Social. Porque, na verdade, percebemos que a arte pode transformar vidas e dar outra esperança e outro horizonte, nomeadamente a pessoas que normalmente não têm acesso a este tipo de práticas e que percebem que, pelo processo que a arte conduz, podem ter outra esperança. E queria que a arte é a arte que congrega e que une as pessoas à volta de um projeto, é a própria ideia de arte? Sim, na medida em que a arte pode ser um mediador e uma forma de construirmos comunidade, não é? E de fazermos essa ponte, não é? Entre grupos que não falam, entre pessoas que à partida nunca se cruzariam se não usassem uma linguagem tão universal como pode ser a música, o teatro, a dança. E aí todas as barreiras se desvanecem e há um momento único, que é o do processo, não é? O do treino, e também o da apresentação, que nos mostra que é possível, não é? Que é possível ter esse horizonte. Este programa que referiu é um programa que abarca os mais diferentes campos artísticos. Sim, nós não fazemos neste programa, que basicamente é um concurso de apoio a projetos que são apresentados à Fundação para financiamento, não tem cotas nenhumas, nem em termos de artes, pode ser qualquer tipo de artes, nem cotas em termos de grupos com quem queremos trabalhar, nomeadamente grupos mais vulneráveis, que é o foco deste processo. Também para nos podermos surpreender, porque muito melhor do que nós são os artistas, são as organizações sociais que sabem melhor o que poderá funcionar num determinado contexto. E aí nós somos é um privilégio, porque podemos dar alguns recursos financeiros ou não financeiros, de modo a que estas práticas possam acontecer. Não? E temos tido histórias surpreendentes, como o caso, se me permite, da Ópera na Prisão, promovido pela Sociedade Artística e Musical dos Pousos, junto do estabelecimento prisional de Leiria, uma prisão de jovens reclusos, e que utiliza exatamente práticas de ópera, exatamente para fomentar processos de criação de autoestima, de autonomia, para prever a reincidência criminal quando estes jovens saem da prisão. E tem sido um percurso extraordinário, não só de percebendo que estas práticas têm um impacto de inclusão extraordinário, como também artisticamente todo este processo conduz a alguns momentos fascinantes, tanto na prisão como também na Fundação Calouste Gulbenkian, onde já se apresentaram com a Orquestra Gulbenkian. E isso também é muito desafiante para a própria orquestra, porque tocar numa prisão, não é, perante 150 reclusos, não é, mostrando uns aos outros o que estão a fazer, é também um desafio para os artistas, não é mais um concerto da temporada. E eu acho que isso também desafia os próprios artistas a pensarem noutros horizontes daquilo que muitas das vezes também já se torna uma rotina e uma prática, e também perceberem que efetivamente aquilo que fazem pode ter um alcance e uma surpresa diferente para eles. É o impacto do artista na população prisional, mas é também o impacto de uma abertura e de um pensamento que não se teve antes sobre, no caso, a música, a experiência do que é a ópera. Claro. E isso é um fascínio. Nós temos um caso do Diogo, que iniciou este percurso e que o conhecemos na prisão, nunca tinha tido contacto com a ópera, e o projeto apanhou numa fase já terminal da sua pena, e era fascinante os relatos que ele contava, porque não eram só as 2, 3 horas por semana de ensaio em que ele se dedicava... 2, 3 horas por semana, portanto, há um empenhamento... Muito grande. Sim. Muito grande. E também de desafio a pessoas que normalmente pensamos que não têm capacidade ou vontade de fazer diferente. E o Diogo mostrou-nos isso, e contava que ele passava os dias a cantar.
Na verdade, para além desse momento extraordinário que foi não só os ensaios, mas depois também as apresentações, ele quis fazer das artes do palco a sua vida, não é? E tivemos a sorte também de conseguirmos, quando no seu processo de saída da prisão, a Fundação, como sabem, é também uma casa de artes, e incluí-lo nas equipas que fazem esse tipo de trabalho na Fundação, e muito mostrando que a arte, na verdade, e muito pragmaticamente, consegue salvar vidas na medida em que acrescenta possibilidades onde normalmente nós pensamos que elas não existem. Porque há um horizonte de ser que nunca foi explorado. Sim, ou de interioridades que as pessoas desconheciam, não é? E muito também o exercício, a arte é esse exercício, não é? De iluminação de nós próprios. E essa experiência pode ser transversal, não é tanto uma questão de cultivo no sentido mais académico do termo, mas essa surpresa, essa revelação que a arte provoca pode acontecer a qualquer um, e é isso que nós temos experimentado com estes exemplos que a Fundação tem vindo a acompanhar. Temos um caso diferente, por exemplo, na área do teatro com refugiados, aqui do Centro Português de Refugiados. O Omid, uma pessoa incrível, já em Portugal há bastante tempo, e que pertencia a esse grupo de teatro que nós apoiámos. E que ele percebeu que o teatro era uma forma melhor dele conhecer outras pessoas e ter outra visão sobre aquilo que ele poderia acrescentar enquanto pessoa. E para nós também conhecer estas pessoas permite também à Fundação melhorar aquilo que é o seu trabalho, o seu dia-a-dia. O Omid, neste momento, é um dos nossos mediadores no Museu Calouste Gulbenkian e que tem uma visão muito diferente sobre toda a parte mais oriental da coleção do Sr. Gulbenkian, e consegue acrescentar histórias que nós nunca conheceríamos, ou então com uma autenticidade que, por melhor que nós pudéssemos conhecer as obras que ali estavam, nunca acrescentaríamos. Isso, para nós, tem sido um privilégio. São sempre projetos estabelecidos com entidades independentes? Sim, quer sejam sociais, quer sejam culturais. E muito do que nós também queremos provocar é esse encontro entre organizações sociais e organizações culturais, explorando este equilíbrio ou esta tensão que está sempre por resolver, não é? Não há fórmulas para isto. E poderemos sempre pensar, ok, até que ponto este projeto tem ou não um impacto social relevante, até que ponto os produtos, digamos assim, que surgem destas práticas têm a mesma relevância, a mesma qualidade. Eu acho que é muito este equilíbrio e esta tensão que nós procuramos explorar. Sim, porque tem de haver uma gestão das expectativas. Claro. Porque quando fala de um projeto como a Ópera na Prisão, ninguém espera, com certeza, nem os próprios reclusos, que vão fazer uma carreira no canto lírico. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo, porque, na verdade, o objetivo maior não é tanto encontrar esses cantores líricos, mas perceber até que ponto, através do canto lírico, não é, e dessas práticas, podemos dar, como tenho dito, não é, outros horizontes de vida. Estes projetos nunca vivem para o momento da apresentação. O momento da apresentação faz parte desse processo de transformação. E, na verdade, o que interessa é que o Diogo tenha hoje uma vida que nunca teria se não tivesse passado por este projeto. O mesmo dizendo do Omid, o mesmo podendo dizer de tantos outros. Esta prática, como disse, do Partis, começou em 2013, mas vem de algumas experiências que a Fundação já vinha tendo no passado. E um exemplo maior é, por exemplo, a Orquestra Geração. A Orquestra Geração começou em 2007, basicamente replicando aquilo que era o El Sistema em Venezuela, não é? E percebendo até que ponto é que o ensino de música em contexto de grupo, não é? Em contexto orquestral, poderia ser um bom instrumento para combatermos o abandono escolar e o insucesso escolar. E, na verdade, é muito interessante porque no início havia muito ceticismo, não é? O que é que os miúdos iam fazer com aqueles instrumentos? Porque estávamos a falar de crianças vindas de contextos dos arredores de Lisboa que nunca tinham tido contacto com um violino ou um violoncelo. E em situações de precariedade
social. Imensa. E é extraordinário, e isso é um processo que já vem desde 2007 e está muito bem documentado em termos de avaliação de impacto social. Não só permitiu, lá está, dar outros horizontes a estas vidas, como, na verdade, neste percurso, já se encontraram alguns talentos de música extraordinários, não é? É para nós um orgulho ver que neste momento a Orquestra Gulbenkian já tem reforços para os concertos que a Orquestra promove, que vêm da Orquestra Geração. Há um caso engraçado de dois que começaram este percurso em 2007, e estamos a falar, o projeto começou na Amadora, mas especificamente no Casal da Boba, que é um bairro de realojamento do bairro das Fontainhas, ou seja, estamos a falar de um contexto muito crítico e precário, e que dois desses alunos em que nós pensávamos que se calhar com estes nós não vamos conseguir trabalhar, na verdade fazem hoje parte da banda das Forças Armadas, ou seja, toda uma profissão musical que se iniciou com este percurso. E isso é o que nos dá muito mais do que orgulho, sentido, para continuarmos a trabalhar e a explorar estas hipóteses. E, na verdade, a Fundação tem condições únicas para poder explorar este trabalho, porque tem valências, capacidade, competência, tanto na área social como na área cultural. E é também interessante essa dimensão mais interna, se me permite também falar um pouco disso, sobre como é que tem sido a relação nossa, enquanto programa, com os nossos colegas, exatamente porque havia estes momentos de apresentação, ou da Orquestra Geração, ou do Partis, que suscitaram muita curiosidade e, na verdade, neste momento são eles os primeiros a querer trabalhar connosco, não tanto só no final, quando estes momentos existem na Fundação, mas acompanharem todo o percurso. Os nossos colegas do Museu, da Música, da Biblioteca de Arte, dos serviços educativos da Fundação, estão muito empenhados em trabalhar isto connosco, porque, na verdade, a Fundação tem condições únicas para promover este caminho. E os resultados em relação ao abandono escolar? Os resultados em relação ao abandono escolar, independentemente das carreiras musicais ou destes outliers, se me permitem a expressão, são também muito significativos. E é muito engraçado ver como este percurso, que começou com uma orquestra no Casal da Boba, na Amadora, neste momento, os números não os tenho muito precisos, mas estamos a falar de mais de 1000 alunos envolvidos todos os anos e em crescimento por todo Portugal. Neste momento é um conjunto de 17 orquestras e que tem vindo a mostrar como não só há melhorias em termos daquilo que é a sua performance escolar, como também musicalmente os concertos da orquestra são extraordinários. A Orquestra Geração já se apresentou par a par com a Orquestra Gulbenkian, tocando conjuntamente, e não num sentido condescendente, agora vamos tocar com a Orquestra Geração. Não. Há momentos únicos que se conseguem quando este cruzamento acontece. É muito interessante, no início desta temporada da Fundação, havia concertos com o maestro Gustavo Dudamel. E o Gustavo Dudamel exatamente iniciou o seu percurso musical nas orquestras do El Sistema, na Venezuela. E foi fascinante, nós conseguimos, não é, conjuntamente com os nossos colegas da música, fazer um ensaio do Dudamel com alunos da Orquestra Geração. E foi extraordinário perceber não só a qualidade musical do que foi conseguida ali, como o rigor e a exigência que o Dudamel estava a ter com aqueles alunos, como se estivesse ensaiando qualquer outra orquestra, e ele no final do ensaio dizer que vive para momentos como este, e é isto que dá também sentido ao trabalho que o Dudamel faz hoje. Isso é incrível. É similar àquilo que está a dizer com o que aconteceu no Brasil com a intervenção da psiquiatra Nise da Silveira, cujo objetivo era o tratamento, a parte terapêutica, a arte como terapia, e, no entanto, grandes nomes da pintura surgiram do engenho novo. É extraordinário, porque a expectativa pode ser a da reparação social,
a da intervenção, a da inclusão, o que não significa nem exclui o surgimento de novos valores no mundo das artes e da cultura. Claro, eu acho que independentemente da intencionalidade com que se promove, muitas das vezes os resultados superam muito aquilo que pensamos num primeiro momento, e eu acho que isso também é a surpresa que a arte traz sempre, não é? Quando ela acontece. E obviamente que a arte, há uma dimensão terapêutica na arte que pode ser explorada, e aí muito focada no processo enquanto tal, não tão vinculada com o que se produz. Nós estamos a procurar encontrar talvez o melhor de dois mundos, não é? Procurar perceber como, através destas práticas, conseguimos obter não só um impacto social positivo, como também produtos de qualidade artística muito relevantes quando eles acontecem. E às vezes debatemos-nos muito quando, por exemplo, em momentos de apresentação, se devemos ou não dizer a origem. Isto advém de um projeto de integração social. Porque naquele momento, não é, da apresentação, não importa essa origem, que vale. Não, a obra tem que valer por si mesma. Vale exatamente. Enquanto tal. E por isso não vale a pena, debatemos muito isso, contaminar, não é, o pensamento do espectador à partida e condicioná-lo, dizendo que advém de um projeto de integração Creio social. Que pode ser entendido como uma arte menor? Eu creio que ainda há muito essa tentação, e percebe-se, mas não, eu acho que não é aqui uma questão do qual é que é a verdadeira ou a melhor. Aquilo que se percebe é que este tipo de práticas tem o seu espaço, não é? E como outras práticas que nós, em contexto de organizações culturais, neste momento tomamos como adquiridas, mas que também começaram o seu percurso, por exemplo, atividades educativas, que começaram o seu percurso nos anos 80, 90, nós neste momento não conseguimos pensar um museu ou qualquer organização cultural que não tenha uma componente de atividades educativas. Da mesma forma, isso é muito a nossa visão de longo prazo. Queremos acreditar que daqui a 10, 15 anos, nenhuma organização cultural possa ter uma programação que não inclua também esta vertente de trabalho com a sua comunidade envolvente ou com comunidades de grupos vulneráveis em particular, e exatamente percebendo que não é por uma questão de arte menor ou de responsabilidade social, é mesmo porque há um espaço próprio para este tipo Mas a de produções. percepção entre a realidade e a percepção da realidade, há um espaço de preconceito que existe e que é real. Existe e é real, mas eu acho que aí só por persistência poderemos lá chegar, a informação, e nós temos tido muito essa preocupação, não só de trabalharmos este tipo de projetos, mas também podemos trabalharmos tudo o que seja documentação destes percursos e também alguma investigação em torno destas temáticas, que nós, no fundo, isto não é uma novidade ou algo completamente original que a Fundação está a fazer. Estas práticas têm a sua história, têm o seu percurso. Às vezes o que acontece é que nós olhamos sempre muito como referências, seja em que contexto for, para referências inglesas, francesas, e na verdade muito do que mais surpreendente está a acontecer nestes domínios não acontece apenas e só aí, mas também em contextos, por exemplo, ibéricos, na América do Sul, e temos muito, talvez, se calhar até mais, a aprender com esses contextos do que com os suspeitos do Dê-me um exemplo. Eu dou-lhe um exemplo como o do Bonoband. O Bonoband é um coletivo brasileiro de artistas de variadas percursos profissionais e com diferentes competências, e que tem um trabalho marcadamente político, não é? E com muito poucos recursos conseguem fazer esse apelo. Tem uma peça extraordinária chamada Cidade Correria, exatamente para chamar a atenção e dar voz à própria história, não é? Há toda uma questão por
por resolver e que é muito presente hoje da questão da própria descolonização da arte e partes da história que nós não estamos a contar ou estamos a querer apagar, e tem que ver com um lado muito do presente naquilo que é a história do Brasil e da sua relação com essas comunidades, e que o Bonobando traz isso com uma força e com um humor e com uma ironia incrível. Luís, eu sei que esteve em Cambridge. Certo. E a sua ligação, portanto, a sua origem é a filosofia, mas em Cambridge o seu percurso foi completamente distinto. Foi na gestão. Sim, exato. Como é que liga esses dois mundos e depois como é que esses dois mundos se ligam neste seu trabalho tão específico? Então, eu na verdade quando era muito miúdo pensava que ia tirar Economia e Gestão, e sempre tive um gosto particular pela leitura, lia muita coisa, coisas que não devia ter lido. Por exemplo, a revista Fortuna e Exame, com 11 anos, não fazia muito sentido, mas eu achava piada aquilo e queria aprender, e pensava mesmo que o meu percurso era esse. Depois, no 10º ano, não tinha grandes dúvidas em que escolha é que deveria fazer, e tive uma desilusão tremenda com as disciplinas de Economia e um fascínio imenso com a filosofia. E rapidamente, toda aquela minha quase parte obsessiva com a Economia virou-se para a filosofia, e fiz o meu percurso académico superior em filosofia. Acontece que quando estava a fazer o meu mestrado, e na verdade estava a precisar de começar a trabalhar, e tive a oportunidade de ir trabalhar para a Fundação, na verdade para um percurso para um projeto muito específico. A Fundação fazia 50 anos, precisava de reforçar a sua equipa, tinha o meu currículo, chamaram-me, tive essa sorte, e depois tudo aconteceu de uma forma muito orgânica. Acho que gostaram do meu trabalho, e as coisas foram evoluindo mais para uma vertente de gestão de projetos na área da inovação e do empreendedorismo social. E eu, quando andava na faculdade, longe estaria de pensar que hoje, não é, estaria a fazer o que faço. E o que acontece é que o que há muitas independentemente do que se estude especificamente em termos de conteúdos, a filosofia dá-nos uma série de instrumentos, não é, competências, como agora se gosta muito de dizer, que nos permite trabalhar em qualquer campo, na verdade. Que competências são essas? Hoje fala-se muito de a necessidade de haver pensamento crítico, não é? Temos um raciocínio lógico. Não há disciplina melhor que promova isso com a filosofia. Depois a filosofia trabalha-se num grau de complexidade tal, em termos de definição de conceitos e da sua depuração, que depois trabalhar e gerir informação, seja ela qual for, torna-se mais fácil. Depois, a filosofia é também um grande exercício de frustração. E a frustração, na verdade, deparamos-nos sempre com ela em contextos de trabalho, e eu quero acreditar que quem faz este caminho pela filosofia tem uma capacidade diferente de gerir stress e frustração. Depois, o meu percurso foi evoluindo, e, na verdade, havia competências de gestão que me faltavam, e estive num primeiro momento no INSEAD e depois em Cambridge, exatamente para recolher e para melhorar algumas dessas valências que precisava, e que foi uma oportunidade muito boa. Mas também mostra como aquilo que eu estava a dizer sobre a pertinência da filosofia nos dias de hoje é muito engraçada, quando deparamos como alguns gurus da inovação, como o Al Gregersen, que foi meu professor daí também no INSEAD, e que publicou um livro muito recentemente chamado Questions Are the Answer. E então parece que todo o percurso de inovação se irá fazer exatamente, não tanto procurando as respostas, mas sim procurando as perguntas certas. Isso é o que a filosofia faz desde sempre. Não é? Desde sempre. E é por isso que eu quero acreditar, e independentemente do meu exemplo, que eu acho que até pode não ser o melhor, a filosofia dá-nos essas capacidades, e que, em contexto de trabalho, podem fazer muita diferença. E se nós olharmos para aquilo que é o perfil de formação
nomeadamente na City de Londres, nós encontramos muitas pessoas ligadas à banca de investimento que têm formação em filosofia ou PPE, não é? Philosophy, Politics and Economics. E é muito interessante ver como muitas das grandes empregadoras mundiais de hoje, para alguns daquilo que são das suas necessidades em termos de recrutamento, já não olham tanto para aquilo que é a formação de base das pessoas, mas para a pessoa enquanto tal. E mais uma vez, temos casos em que, na verdade, foram estas pessoas que vêm de contextos das ciências sociais e humanas que fizeram a diferença. O caso da Lego é muito interessante, como a Lego esteve em tempos um pouco conturbados e percebeu que tinham perdido a ligação com as crianças, com as gerações mais novas, e montaram toda uma equipa, não tanto de gestores, mas de sociólogos, antropólogos, filósofos, o que seja, e na verdade foi a partir desse trabalho, e agora o que eu vou dizer parece muito óbvio, mas na altura não era, e basicamente o que eles fizeram foi um filme, não é? uma animação a partir do Lego, e que exatamente porque eles continuavam a achar que essa ligação existia. O que os estudos destas ciências mostraram é que essa ligação já não existia e que o filme é uma forma muito evidente de retomar esse contacto. E a Lego hoje é o que é, e ainda bem, muito graças ao input que estas disciplinas trazem. São pequenas histórias para mostrar que às vezes estas disciplinas, mais do que um hobby que se possa ter independentemente da profissão que se tenha, e eu isso às vezes tenho muito essa questão quando me dizem a filosofia devia ser um hobby, tens a tua profissão e depois, como em vez de dedicares à pesca e vais estudas filosofia. Não é isso. A filosofia exige-nos um rigor por inteiro e que depois, lá está, pode ter expressões e acrescentar valor, não é? E diferenciar-nos em contexto de trabalho, e eu quero acreditar que beneficiei disso e muito do meu percurso, independentemente das formações que tenha feito em Cambridge, noutros lados, vêm da minha formação de base e, na verdade, de alguns professores em particular. E essas referências, às vezes, sinto muito como o professor, enquanto profissão, neste momento é algo bastante desvalorizado e ingrato, e percebe-se porquê, mas eu falo por mim, quer dizer, muito do que eu sou e o pouco que sei vem de mais do que de cursos, vem de alguns professores em particular que me marcaram infinitamente, não é? Fala de quem, por exemplo? Falo, por exemplo, do meu professor Jorge Monteiro, foi quem me iniciou a filosofia no secundário, porque muito do nosso gosto pelas coisas depende muito de quem nos mostra, não é? E esse foi. Sem ele eu não teria feito o meu percurso em filosofia. Depois, no meu curso, não é? Professores como Mário Jorge de Carvalho, Nuno Ferro, António Queiro, José Gil, Filomena Mulder, não é? Eu acho que às vezes esses professores não têm noção do impacto. É uma palavra que temos usado muitas vezes, do impacto que têm na vida das pessoas. E às vezes eu sinto, muitas vezes quando falo, até aqui, que estou mais do que eu a falar, são reverberações daquilo que foram o meu tempo com eles, não é? E isso é fascinante. E às vezes custa-me porque valorizamos pouco independentemente agora dos nomes que disse, estes mestres, não é? É uma palavra que eu uso muito, às vezes os meus amigos até brincam comigo, porque mesmo com eles eu digo meu mestre, e devem pensar que é por uma questão não sei, de brincadeira, mas na verdade, em certa medida também são, porque nós aprendemos muito com todos, mas alguns em particular marcam-nos muito, e também em contexto de trabalho, pese embora possam não ser formalmente professores, as organizações também têm que ser a escola. Essa era a ligação que eu estava naturalmente a fazer. O impacto desses professores na sua vida são figuras, são referentes culturais, como a professora Mulder. Depois acaba por, numa outra escala, acaba por ser o impacto do seu trabalho na vida e na comunidade. É verdade, é verdade. É como uma replicação a um determinado nível,
e, claro, salvaguardando as grandíssimas diferenças, acaba por ser uma replicação do ciclo de experiência pessoal. É verdade, é verdade. Às vezes o que eu sinto é que não fazem ideia desse mesmo impacto. Nós começámos com uma frase da arte é a forma maior de esperança, não é? E eu li o Richter por sugestão da professora Filomena Mulder. Tive estética com a professora Filomena Mulder e foi a partir dela que conheci os diários do Richter. Eu confesso que não sabia sequer que o Richter tinha escrito e escreveu imenso, não é? E às vezes são muito essas sugestões de leituras que eu nunca faria se não houvesse esse encaminhamento e muitos dos autores que eu leio, que me revejo, vêm dessas sugestões de caminho. E eu acho que muito o professor, mais do que os conteúdos que leciona, não é, o seu impacto mede-se exatamente pelos caminhos que abrem, que no primeiro momento podem ser, como eu dizia há pouco, até de bastante frustração. Não é fácil. Não é fácil. O professor Mário Jorge de Carvalho era de um rigor e de uma exigência incrível e no melhor dos sentidos, não é? E no melhor dos sentidos. Eu lembro-me de escrever, não é? De estar a escrever tese e de eu estar a dar o melhor de mim e de não perceber, e quando tinha depois o tempo com ele, dos saltos que eu estava a dar e que não poderia dar, tinha que depurar, tinha que escrever melhor, tinha que definir com mais rigor. E daí, à terceira vez, a pessoa pensa que já está e afinal ainda não estamos lá. E é muito esse abrir caminho e mostrar-nos como isso se faz, que não tem só impacto, lá está, naquilo que nós estamos a falar, mas na forma como se lida com a vida, com os outros. E isso é muito importante, porque, na verdade, estamos a descobrir e a tornar humanos com isso. Mas não há, na verdade, o pensamento não é uma caixa fechada. Os saberes abrem-se uns para os outros. Estava a pensar agora, enquanto estava a falar, no Rui Chaves e no livro que traduziu de Nova Alice, por exemplo. São relações que se estabelecem, são relações de intimidade de pensamento que depois revertem em qualquer trabalho que façamos. Sim, quer dizer, é engraçado, não é? Há uma tradição grega que diz que a filosofia e a arte são irmãs, na medida em que são formas de saber, não é? E de procurar esse saber. Obviamente que os seus percursos podem ser diferentes, mas o objetivo é o mesmo. E essa questão do saber, não é? A filosofia é isso, não é? A procura do saber, lá está, não tem que ver tanto com um lado de investigação académica, mas o saber vivido na nossa maior intimidade, não é? Não conseguimos viver se não soubermos isso. E isso não se joga em contexto descontraído e aqui muito confortável aqui onde estamos, mas exatamente quando percebemos que há dimensões da nossa vida que nós, se não as resolvermos, não descansamos. Quando temos a noção que a nossa mulher nos pode estar a enganar. Enquanto isso não se resolver, não é? Não descansamos, não é? E essa é uma tensão para o saber, para a verdade. E isso Sim. mostra como a dúvida nos assola e que temos que resolver. E, na verdade, a filosofia e a arte é isso, não é? Essa cuscovelhice cósmica, não é? Somos quase que porteiros da humanidade, temos que saber, temos que nos conseguir resolver. E precisamos saber porque nos precisamos de encontrar. E é muito isso que a arte faz e que a filosofia o também procura fazer. E o Chaves é um exemplo maior disso, não é? E é muito interessante não só aquilo que ele faz, mas aquilo também que escreve, não é? E ele mostra-nos muito isso, não é? Como a filosofia e a arte são irmãs. Há um livro extraordinário do Chaves chamado Entre o Céu e a Terra, basicamente é muito bonito. A edição tem duas partes, uma é quase como uma biografia mítica dele, não é? Onde ele passa por todos os seus mestres, olha, como tínhamos falado há pouco, e depois tem outra parte que são os aforismos que ele escreve. E logo, acho que é o terceiro ou o quarto, há uma expressão que a mim me calou muito fundo, que tem que ver, a beleza é um dever, não é? A beleza é um dever. E isso mostra como a ética e a estética estão relacionadas, não é? E esse caminho tem que ser feito quase que de forma concomitante, não é? E essa, a estética e a ética, são formas complementares de chegarmos a uma verdade possível, ou vivermos
nesse caminho, não é? Que no fundo é um regresso a nós próprios. E é muito engraçado depois ver como esta noção de regresso percorre toda, por exemplo, a história da literatura, não é? O regresso de Ulisses, não é? O regresso de alguns heróis nas odes píticas, não é? No Frei Luís de Sousa há um regresso, estamos sempre nesse encaminhamento, não é? E na verdade o que interessa é aguentar-nos nesse caminho. Luís, está a falar da questão do regresso. Para haver o regresso houve uma partida, houve uma expulsão inicial, uma queda edénica, mais ou menos bíblica, mais ou menos religiosa. Sim, na verdade, mas nós... A queda na dúvida, a queda na pergunta, ou seja, a queda na percepção daquilo que é o mundo, parte de um desligamento. Então o que me está a dizer é que a pergunta inicial, a dúvida inicial, na arte como no pensamento, é a consequência do desligamento, da perda, é isso? Sim, sim. E eu acho que a questão é que nós poderemos não saber de onde partimos, mas exatamente em algumas situações de limite percebemos que não estamos a ser o que temos para ser. Não é? E isso acontece não na eficácia dos dias onde tudo corre bem, e estas questões, na verdade, e ainda bem que não nos assolam, mas são um motor, do nosso trabalho maior. Exato. Mas quando nos deparamos com a morte de alguém, não é? E aí percebemos, nos pomos essas dúvidas e temos que perceber até que ponto estamos a ser aquilo que podemos ser. E nós somos essa possibilidade. O que é mais desafiante é termos a noção de que nós somos mais do que chegarmos a esse ponto, não é? Somos esse caminho, não é? Por isso é que não há propriamente catecismos para nos dizer que a melhor forma de encaminhamento é essa. Não, somos nós que a temos que descobrir e principalmente percebermos que poderemos nunca chegar a lado nenhum. E daí se vê, e voltando à arte, não é? E muito daquilo que é essa consciência também de ficar aquém, daquele além que se pretende. E a eterna insatisfação com que muitos artistas se debatem com aquilo que fazem, não é? Muito do que isto é eu não sou nada disso, mas muito daquilo que me apercebo é que o artista está sempre preocupado com o futuro, no sentido em que com a obra que vai fazer a seguir, não é? E até que ponto é que vai ter tempo ou não de conseguir fazer. Há um artista e um escritor que também foi meu mestre, que é o Vicente Sanches. O Vicente Sanches é um dramaturgo muito pouco conhecido, ou não tão conhecido quanto deveria, e é uma sorte tê-lo conhecido. Era professor de filosofia em Castelo Branco, nunca foi meu professor. A minha mãe era muito amiga muito amiga da mulher dele, e para mim sempre foi uma figura mítica em Castelo Branco. Morava na casa, meia palaçada mais bonita da cidade, estava na família há muitas gerações, e que eu sabia que escrevia, até porque nós tínhamos um grupo de teatro no liceu, mais uma vez professores que me marcaram muito, as minhas professoras de português no teatro, não é? Paula Mendes, Filomena Aguiar, e que me deram esse contacto com o Vicente Sanches. E como ele conhecia essa que nós fazíamos a teatro e ensinámos algumas peças dele, e havia esta proximidade familiar, começou-me a enviar os livros, e eu tive sempre muita vergonha, confesso, de falar com ele, quer dizer, eu estava num patamar superior. E eis não quando o meu pai morre, em 2009, e o senhor vai às Ezequias, e eis não quando eu estou a falar com o senhor 20 minutos, nunca tinha falado com ele. E a conversa foi muito natural, olha, um pouco como esta. E no final da conversa, a minha mãe chamou-me para qualquer coisa e ele perguntou-me: o Luís costuma vir a Castelo Branco? Eu disse: sim, às vezes venho cá. Quando vier, venha-me, por favor, visitar, porque eu não tenho com quem falar. E eu fiquei: como é que este senhor, não é, que é uma sumidade, não tem com quem falar? E assim, uma condição de exílio, sim, eu acho de solidão. Mas eu comecei a contar esta história porque tive um contacto depois muito próximo e regular com ele. Eram tardes incríveis. Foi com quem eu aprendi também a ler, devo dizer.
porque muitas das nossas conversas lembravam livros, e o senhor tem uma biblioteca incrível, e depois havia sempre um exercício muito demorado, com um tempo muito próprio, em que pegávamos, ele ia mostrar os livros, sabia exatamente onde estavam, e depois os livros são incríveis, porque usava sempre as primeiras e as últimas páginas dos livros, mais em branco, para não só pôr as citações que lhe tinham dito mais, como também fazer índices remissivos. Por exemplo, se havia a palavra luz, toda ela estava documentada. E todos os livros estão assim. Eu nunca tinha visto isso e agora tento, à minha maneira, replicar isso. E o Vicente Sanches, que foi um autor até bastante conhecido nos anos 80, com Mário Viegas e a Birra do Morto, ficou muito exilado e propositadamente, não é? Ele faz pouco para se promover, nunca vai quando as suas peças são encenadas, nunca aparece. E nas últimas conversas que eu tive com ele, foi muito interessante. O senhor deve ter agora perto de 80 anos, e dizia-me: Luís, eu quando tinha 18 anos, eu não sabia como é que ia aguentar a vida com este peso. E agora, com 80, a minha preocupação é saber até que ponto vou ter tempo para escrever tudo aquilo que ainda quero escrever. E ele, nos últimos tempos, tem sido incrível, porque se dedica muito àquilo que ele chama teatro de aforismos, e que é muito desafiante. E eu só dou este exemplo, não só para poder falar do Vicente Sanches, que vale muito a pena descobrir, mas para mostrar exatamente essa insatisfação. Não é? Há muito ainda por escrever. E o escrever é a possibilidade de nos resolvermos, essa possibilidade de regressarmos a nós. Eu, no meu lado, mais do que tentar escrever, que também o faço, ou muito toscamente, ou alguma música que também produzo, aquilo que me sinto que esse encaminhamento pode acontecer é exatamente na leitura. Por exemplo, se tivesse que definir, era um leitor, um estudante de filosofia e um leitor. E exatamente porque, na verdade, eu vivo para aqueles momentos em que um verso nos assalta e que nós dizemos: eu nunca teria a arte para escrever este verso, mas eu poderia ter sido o autor deste verso, na medida em que me reconheço totalmente nisto que está a ser escrito. E isso pode, na verdade, resolver algo na nossa vida que estava por resolver, por definir melhor. E por isso é que a leitura, para mim, é esse espaço de descoberta e de encontro connosco. Luís, quando pensa em arte, e porque a reflete de uma forma profunda, por um lado, no seu âmbito pessoal, e porque trabalha diretamente com a arte, hoje, diante das imensas dúvidas que se nos colocam, crê que aquilo que há pouco disse, da união da estética e da ética, são um caminho? Eu quero acreditar que sim, mas isto não é propriamente novidade, não é? No sentido em que não há progresso nestas matérias, não é? E o humano, não há progresso. Não há progresso. Não é? E o humano depois, quer dizer, consoante as circunstâncias, acabou por se expressar de modos diferentes, mas não há progresso. E por isso são o caminho, na medida em que foram sempre o caminho, não é? E nós temos é que, nos momentos em que isso acontece nas nossas vidas, dar-nos essa possibilidade, não é? De uma segunda navegação, como dizia o Platão. E dar-nos essa oportunidade. A palavra oportunidade é uma palavra que eu gosto particularmente, porque, somente percebendo a sua origem, não é? A palavra em grego diz kairos. E é uma palavra muito bonita e que basicamente designa o tempo em que os barcos, os pescadores, se tinham que fazer ao mar ou voltar, não é? Ou regressar. E por isso é muito isso que nos acontece, não é? Nós temos, perante estas oportunidades, fazer-nos ao mar ou regressarmos, não é? E isso não acontece todos os dias, nem nós, tematicamente, o conseguimos. Eu agora vou aqui regressar a mim próprio, é ridículo, não é? Mas quando isso acontece, dar-nos essa possibilidade. E, na verdade, percebemos, não é, que a ética, a palavra ética também é muito bonita, e porque em grego ethos queria dizer o abrigo dos animais, a casa, não é? E na verdade, lá está. A ética é, no fundo, esse encaminhamento para nós próprios e que se pode dar pela filosofia, pela arte, assim ela nos encontre
e nós estejamos abertos para que isso aconteça. Luís, muito obrigada. Foi um gosto tê-lo em 1000 Palavras Não Fazem uma Árvore. Para a semana, mais artes, mais letras, mais cultura.